Seja bem-vindo, Biro. Valeu. Uma honra ter você na casa hoje. Então, eu queria, né, que você contasse um pouco da sua história antes do rap, de onde você veio, como foi sua vida, sua trajetória até você conseguir alcançar um alvo e aí começar a evoluir e ser quem você é hoje. Legal. Na verdade, no rap eu sou novo, né? O Jota tem mais tempo. A gente está com esse projeto do Verbo Divino, tem o que mais ou menos uns 3 anos que a gente colocou, que a gente resolveu começar. 1 ano a gente ficou em tempo de oração na igreja, o Jota, eu, deixando Deus falar. E antes disso, do rap, eu sempre fui um apaixonado por rap, desde muito novo. Eu tinha uns 7, 8 anos, meu vizinho já ouvia Racionais, né? Racionais estava começando, era a época do vinil, e a gente queria muito ouvir, fizemos um rateio, compramos o vinil, chegamos para ouvir, não tinha agulha. Aí a gente teve que fazer o rateio da agulha, então as paradas... Que é o mais caro, quase. Então comecei cedo, mas no mundo, eu nunca tive uma aptidão para fazer rap e escrever, justamente porque eu sou cristão de berço. Aí vem o começo da história. Minha família, minha mãe, eu tenho 2 irmãs mais velhas. Eu tenho uma irmã especial que é mais velha, bem mais velha que eu, tem quase 15 anos de diferença. A minha irmã do meio tem 10 anos de diferença, quase 11 anos de diferença. Nesse intervalo de 10 anos, até que eu viesse a nascer, minha mãe perdeu 4 filhos, 3 na gestação, 1 nasceu e morreu de insuficiência respiratória. Tem até uma música nossa que chama Renovados, que eu falo, né, na música que é perdido 4, com as 2 fica 7, né? Eu sou o filho número 7, devido a essas crianças. Então minha mãe jejuou muito, minha mãe orou muito. Eu fui uma criança que, antes de saber que iria vir ao mundo, fui ungido no ventre. Falou, agora você uma tá grávida. Uma promessa, né? Você está grávida e esse vai vir. Foi toda uma promessa em cima disso. E minha mãe acreditou naquilo. Minha mãe é uma mulher de muita fé. E aconteceu que nasceu. Nasci sem problema nenhum, bem pesado, grande. E de lá cresci na igreja, tenho tios pastores, missionários, levitas. Só que isso, filho de cristão não tem a salvação, né? Não tem jeito. Se você não fizer por você, não adianta. Mesmo eu crescendo com toda essa estrutura familiar, com tudo isso, o mundo me encantava. Ele me encantou. O mundo lá fora me encantou, porque chegava domingo, a galera, os meus amigos indo para a matinê e eu tinha que ir para a igreja. Em São Caetano rolava uma matinê que chamava Twist na época, e eu vi os caras tudo indo para a matinê da Twist, eu falava, meu, que saco, eu tenho que ir para a igreja, cara. Não acredito, e começava a brigar, era uma briga. Eu tinha 10 anos, 11 anos, era uma briga para eu ir para a igreja, eu e minha mãe. Até que um dia minha mãe falou, eu não vou mais te obrigar a ir para a igreja. Você já tem juízo sobre você. A responsabilidade é sua, você conhece o caminho, a verdade, a vida, e eu não vou te obrigar a ir mais para a igreja. E minha mãe não me obrigou mais. Eu falava, você vai para a igreja? Não, fazia cara feia. E aí eu desencanei, comecei domingo que vem eu vou. Aí com 12 anos, eu tinha uma galera, uns moleques mais velhos, bem mais velho que ficava na esquina de casa lá. E com 12 anos, mais ou menos uns 12 anos, eu já estava com essa influência na escola, cigarro, né? Naquela época tinha propaganda em tudo quanto é canto. Podia, né? Era chique, né? Tinha umas propagandas Hollywood, que faziam você achar que aquilo era o máximo. A Marlboro, né? Tinha Marlboro Adventure. Free, tinha um negócio com a galera da arte, da música, vendia uma ilusão tão mentirosa, né? E aí eu já estava fumando um cigarrinho, né? Achando que era o máximo. Aí eu cheguei nos caras mesmo lá da rua, da esquina, e falei, meu, quero experimentar maconha, mano. Aí os caras, Birubiru, sai fora, mano, vai no seu pai aí, tá o Rubão. E os caras veio pesar na minha. Eu falei, não, é o seguinte, eu sempre fui meio folgadão, mano. Eu falei, é o seguinte, vocês não vão deixar? Pior, eu vou lá na favela buscar. E São Caetano faz divisa com Heliópolis, né? Eu falei, eu sei que vocês buscam lá, já ouvi as conversas dos caras. Os caras, não, tá louco, tenho dinheiro, mano, vou buscar. E na mente dos caras, até que os caras falaram, não, demorou, vamos fumar com a gente. Aí foi a primeira vez. Não dá para estender tanto, mas com 12 anos eu comecei a fumar maconha. E aí eu já não queria mais nem saber da igreja, mal parava em casa. Já minha mãe falava, vamos comigo ali. Eu falava, vou nada. Aí que eu estou na rua com a minha mãe, os caras, mano, vou fumar um. Eu falava, você é louco. Nem com a minha mãe eu queria mais andar, né? Estava devendo. E aí, com 12 anos,
eu comecei com 14 anos, foi no auge, quando eu estava com 14 anos, foi no auge do crack que veio para São Paulo. Ele veio de uma forma diferente, não era hoje tão comercial como era, e veio de uma forma diferente. Ele era uma pedra mesmo, uns detalhes que nem convém falar, mas ficou meio modinha entre uma galera que eu tava em fumar mesclado, né? Que era misturar. E aí eu comecei a fumar com os caras, mano. Era de final de semana, fumavam, não, vamos fumar, vamos colocar uma pedra tal, não. E vamos fumar, e comecei a fumar. E, aí foi 14 anos para 15, 16. Aí, na época, eu lembro que até um relacionamento, uma primeira namorada que eu tive, isso não fez com que eu fosse de cabeça mesmo. Porque, querendo ou não, ela não gostava e tal. Aí, tipo, a galera mesmo que era de boa da escola não gostava, mas eu colei logo com a função, com a galera do centro de São Caetano e tal. E comecei aí eu falei, vou dar um break, só vou ficar de final de semana. Eu consegui manter isso durante uns 4 anos. Tipo, usando, vamos dizer, socialmente. Pedra? Não, mesclado. Fumava só de final de semana. Sua mãe nem não fazia ideia. Nada. E aí, tipo, de final de semana, às vezes, usava cocaína, molecão. Mas só que aí, quando eu estava com, mais ou menos, isso foi dos 14 aos 18. Com 18, acabou esse relacionamento. Aí foi onde que eu fui. Aí, tipo, não tinha mais quem me prendia. Tipo, estava solto, praticamente adolescência, namorando. Acabou o namoro. Aí foi onde que eu legalizei tudo. Isso minha mãe também não sabia. E aí onde que eu legalizei tudo, falei, agora já era, por mim mesmo, e estamos juntos, vamos se misturar, me envolvi no crime junto com os caras. Na época a gente tinha uma febre muito grande de roubar frentinha, da Pioneer. E tipo, eram 5.5, os moleque tudo besta, não sabia nem o que fazia, né, mano? Mas no vício de fumar, começava a roubar, aí a coisa começou a ficar numa intensidade maior. Porque a gente já começou a se envolver com um mundo maior, né? Com um mundo de compradores, de venda. A nossa galera tinha uma facção assim. A gente tinha uma galera que era tão intensa no que fazia, que a gente pegava um montante de tanta coisa que os caras da Pagé vinham comprar da gente aqui. Aqui não, né? Em São Caetano. Virou um mercadinho negro mesmo. Virou um mercado. Mesmo. E era um mercado que, pra gente, com pouca idade, virava muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tipo, para usar em droga, um papo de 6, 7 moleque pegar 7 mil, 5 mil, ia tudo em droga, besteira, bebida. A gente chegava a alugar lugar para poder ficar junto com a galera. E isso foi aumentando cada vez mais. E foi passando, a um ponto que quando eu estava no auge mesmo, no principal, e nesse intervalo de tempo entre os meus 14 até eu parar de usar, eu fui preso 2 vezes menor de idade por vandalismo, pichação, depois maior de idade por agressão, por uso. Uso eu ia direto. Eu já chegava na delegacia, os caras falavam, já assinou, embora, mano. Não tinha mais nem... E nessa época, tua mãe e teu pai já estavam ligados que estava rolando alguma coisa eles estavam ligados, mas eles não conhecem o pessoal mais velho. Minha mãe, ela tem mais idade, né? Eu vejo a galera que tem mãe e pai novo, eu falo, nossa, que da hora, o cara sai no rolê com o pai dele. Minha mãe falava pra mim, tipo, se eu fumava cocaína, cheirava maconha. Eu não tinha conhecimento, não teve instrução, não teve os pais que acompanhavam, que falavam, filha, é isso, até porque não tinha no tempo dela. Minha mãe tem 65, meu pai tem 60 quase 70. Então, eles não tinham esse controle. Ela achava o quê? Que era maconha. E ela falou, não está vindo para casa, não está roubando, não sabia. Eu nunca fui preso mesmo por roubo, assim, pego em flagrante por roubo e preso, caí para o convívio. Fiquei no corrol alguns dias, mas não cheguei a entrar para o convívio. Mas tinha muitos amigos que se envolveram, que foram presos, saíram. E para ela achava que o pessoal falava que era até uma época em casa, a gente depois de um tempo tinha umas plantaçãozinhas, né? E eu coloquei em casa 3, e eu falei para ela, mãe, é uma planta da hora, ela é cheirosa. Inventei um nome lá, né? Eu falei, é uma plantinha da hora, bonitinha, ela sai uns raminhos aí e tal. E a gente tinha uma estufinha também, tudo, mas eu levei esses 3 para ficar outdoor em casa, né? Falei, vou levar lá para ficar outdoor, bonito ali, diferente, uma safrinha nova, né? Legal. Levei. E cresceu, o bagulho cresceu, mano, e batia o sol e começou a ficar grande, nasceu uns buds, ficou da hora. Aí minha mãe, graças a Deus, mano, Deus é bom porque Deus mandou uma vizinha em casa, né? E ela falou, você sabe o que é isso aqui que você tem no seu quintal? Olha só como foi, minha mãe falou, viu essas plantas, que bonita.
Aí a vizinha falou, eu vi. Minha mãe falou, tô pensando em fazer um chá. Velho, graças a Deus pela vizinha, mano. Aí a vizinha falou, não. Ela, não, por quê? Olha o cheiro. Eu pegava a planta, imagina minha mãe cheirando o bud, assim. Ó, que delícia. Eu vou fazer um chá. Ela falou, não, vou falar pra senhora uma coisa. Tipo, acho que a mulher pensou, velho, o Biro vai me matar, mano. Mas eu vou ter que ajudar. Depois a mulher veio pedir perdão, mas eu entendi. Aí ela olhou e falou assim, isso aí é maconha. Aí minha mãe, não acredito. Não é maconha, não. Alexandre não ia fazer isso. Pelo amor de Deus, tal. Aí eu cheguei em casa, demorei para chegar. Aí eu cheguei, ela olhou para minha cara e falou, e aquelas plantas que tá lá em cima? Aí eu falei, o que tem? Planta que tá lá em cima. Aí tipo, já dá aquele aperto, né? Como o Jota fala, uma dormência desse lado aqui. Aí eu falei, mano, nossa, o que tem a planta? Ela você sabia que eu ia fazer um chá com a planta? Eu, nossa, a senhora fez o chá? Ela falou, eu não fiz, porque a Francis é o nome da vizinha. Porque a Francis veio aqui e me falou que isso é maconha. E nossa, aí pesou, falou um monte. Aí eu tentando, não é maconha, é skunk, é diferente, tentando dar um migué na minha mãe. Melhor, né? Eu achei que ia dar certo, né? É diferente e tal. Ela falou assim, você quer cuidar disso aí? Tudo bem, mas você vai cuidar lá na garagem, perto do portão. Pendura lá perto do portão, essas 3. Te dou a correntinha, você pendura lá, junto com a samambaia. Coloca ela lá na porta, você vai criar ela lá fora. Aí eu falei assim, não, mas lá não... Ela falou, não tem problema, você está falando que não é maconha? Então não tem problema da polícia ver. Coloca lá na porta, vamos colocar agora. Eu falei, não, é maconha, eu vou dar um jeito nisso aqui, vou levar embora. E acabei levando embora, levei para o vizinho, né, que tinha as outras lá, coloquei lá também. Então foi uma vida de droga bem intensa. Como você se sentia nesse meio tempo? Porque você que já tinha tido uma história, um relacionamento com Deus, você tinha conhecimento do mundo espiritual, não era uma pessoa ignorante, né? Porque quando a gente é ignorante, a gente faz tudo e depois a gente descobre o que está por trás daquilo. Mas você tinha um conhecimento que, apesar de você talvez não dar a mínima, ele estava ali. Você estava soterrando ele com coisas, mas você não ficava incomodado em alguns momentos? Você falava, tô viajando, tô no caminho errado, eu preciso voltar. Você não pensava isso? Então, tanto que pensava que eu acho que eu pensava que nem a maioria dos cristãos que tem hoje que estão desviados. Eu não orava, eu não olhava para o céu. Eu não se sentia constrangido, não merecedor. Eu tinha nojo assim de mim mesmo. Eu não conseguia olhar para o céu e falar, obrigado Deus, me ajuda Jesus, eu te amo. Não tinha esse papo. Foi distância mesmo, foi distância total. Eu não tinha porque eu sabia que eu estava errado. Só que uma coisa que é interessante, que aquela palavra que fala que ensina o seu filho o caminho que ele deve seguir, quando ele crescer jamais se desviará dele, eu entendi na minha vida. Porque eu vi várias pessoas ao meu lado procurando algum segmento espiritual, alguma religião, indo para vários lugares, procurando várias coisas. E eu não brincava nem com a brincadeira do copo, compasso, essas paradas, a galera falava, não, esse bagulho não. Você tinha o temor, né? Você sabia qual que era real. Eu sabia qual que era real. Minha mãe, ela é de uma igreja minha mãe é de uma igreja que... não tem nem problema falar. Minha mãe é da Igreja Universal há 25 anos. Ela quase fundou a Igreja Universal com a Edir Macedo, cara. Imagina, eu chegava em casa, minha mãe estava assim na porta. Aí eu entrava e ela falava, Taca Pombagira, Tranca Rua, Zé Pilintra, e falava todos os nomes. Eu falava, meu Deus, daqui eu vou manifestar aqui, velho, na sala. Então, ela sempre pegava no meu pé com isso aí, né? Mas só que eu não tinha coragem. Tanto que, de muitas coisas que envolvendo que eu podia, mesmo se eu quisesse tentar fazer algo relacionado ao rap, ou escrever algo, tipo, relacionado a alguma coisa que fosse a verdade, que é o que a gente prega pelo rap, eu não ia conseguir. Porque eu sei que o que eu estava fazendo não era certo. Então foi isso uma coisa que me impediu muito de poder estar falando a verdade. Existe no meio do rap, tem um rapper que fala que é um só caminho. E é um só caminho. A verdade, um só caminho. Então é Jesus. E isso é muito interessante, porque é difícil a gente estar no mundo, falar que acredita em Deus, que acredita na Bíblia e não seguir. Contraditório, né? É esquisito. Então, quando alguém falava para mim, eu falava, eu acredito em Deus, sei que Ele existe, só que eu não sou digno. Eu sempre falava, não sou digno e também não me misturo eu sei de onde que eu vim. E eu sei que um dia, se Deus me permitir, eu vou voltar para lá. Mas teve situações que eu cheguei a usar. Uma época eu estava no meio de uma roda, onde tinha
homossexual, prostituta, travesti, usuário desde a classe, baixa, que morador de rua que não tem situação nenhuma, como empresário que estava em momento de uso. Então era uma Cracolândia que tem lá na Tamarutaca, lá na Sacadura Cabral, que é um prédio só de usuário, como se fosse a Cracolândia em São Paulo, mas é um prédio, que não tem nem porta. E eu estava lá dentro, já estava 6 dias lá dentro, e 6 dias sem comer. Eu pesava 69 quilos, eu tenho 110 hoje, imagina. Eu estava... Aguento. E eu tava só, o pó e sem comer vários dias. E o diabo é tão sujo que eu fui jogar na maquininha 20 conto, ganhei 1.400. Então, foi para estender mesmo. E vem só os capeta, né? Tipo, vim mesmo. Falava, velho, tô na noia mesmo, vamos embora. Não tinha temor tinha, mas estava tão fissurado. E esse dia eu estava sentado usando, veio uma mulher, uma prostituta, assim, muito acabada, muito feia. Tipo, muito estranha. Muito estranha. E ela olhou para mim, ela olhou para mim assim, tipo, fez assim, mano, a pombagira pura, velho. Ela olhou para mim e fez, você por aqui. Aí os caras, aê, Birão, aê, tá tirando e conhece, aê, Birão, o que tá acontecendo? Eu falei, vixe, você é loucão, mano, conhece esse bagulho aí não, mano, tá louco, nunca vi isso aí na minha frente, mano. Aí os caras, não sei não. Eu falei, menino, você tá me tirando, mano. Nunca vi. Os caras começaram a me emular, né, tal, zoar. Aí ela fez assim, você não me conhece, mas eu te conheço. E deu aquela risada. Aí eu falei, nossa, você é loucona, eu nunca te vi na vida. Eu falei, essa mulher tá boiando, tá me confundindo com alguém. Aí, no meio da galera, ninguém sabe que meu nome é Alexandre. Todo mundo me chama de Biro. Não, até os amigos íntimos, poucos sabem que meu nome é Alexandre. E aí eu estava parado, e aí eu olhei para o cara e falei, você está viajando, mano, nunca te vi na vida. Aí ela falou, eu te conheço de muito tempo. Aí começou a dar aquelas risadas. Aí, mano, eu comecei a arrepiar, mano. Eu falei, mano, essa mulher tá falando. Eu falei, você me conhece, eu nunca te vi. Ela falou, seu nome é Alexandre. Aí, nossa, aquilo foi uma facada, mano, porque eu vi que era o inimigo mesmo. Aí eu olhei para ela, eu falei, mano... Aí os caras, teu nome é Alexandre, Birão, olha o Birão da Alexandre. Aí eu falei, tá viajando, tava no mundão mesmo. Eu falei, tá viajando, meu nome é Rogério, meu nome não é Alexandre, não. Mas você se ligou que era uma parada espiritual. Na hora, ela olhou, ela fez assim, ela falou assim, aí ela repetiu de novo, eu te conheço de muito tempo. E a gente fica meio sensitivo assim, na hora eu senti, mano. E na hora eu falei, e foi uma das únicas vezes que eu falei assim, nesse momento eu falei, Deus, eu preciso sair disso, eu preciso sair daqui. Eu preciso, não dá mais, não tem mais jeito. E fora as outras coisas, acidente, princípio de overdose, eu tive uns 3 princípios de overdose, a ponto de não conseguir nem gritar, de ficar travado. Eu estava num estágio que eu passava na biqueira, pegava o kit, né? Quantos você tinha nessa época? Isso aí, eu já estava com 22, 23, foi a fase que eu fumava crack todo dia. Você abandonou tudo, você não trabalhava, não fazia nada? Eu sempre trabalhei de motoboy, motorista, só que era assim, eu só trabalhava em serviço que eu podia estar na rua. Que nem, eu ficava virado de hoje para amanhã, no outro dia de manhã eu pegava um pino e trabalhava o dia inteiro com um pino. A marmita era outro pino e goró, ia bebendo e trabalhando. A ponto de quando eu fui para a clínica, que eu fui falar com o meu patrão, ele não acreditou. Porque eu cheguei para ele e falei assim... quando eu era mais moleque, até os 18 anos, eu não trabalhava. Depois, com 18 para 19, que eu comecei a trampar mesmo. Eu falei para o meu patrão, eu cheguei lá para pedir ajuda, né? Um dia eu cheguei em casa, depois eu sumi quinta-feira, voltei segunda, de manhã. Falei, vou tomar um banho e vou trabalhar. Minha mãe falou, você não vai trabalhar? Eu falei, vou. Ela, você vai se matar com aquela Kombi. Que eu entregava copos de liquidificador, caixas, numa empresa em São Caetano. Você vai se matar com aquela Kombi. Eu falei, não vou trabalhar. Aí ela olhou para minha cara chorando, falou, você está se matando e está me matando. E tipo, eu fiquei, né, aquilo mexeu muito comigo. E ela já estava falando sobre clínica, sobre internação. Eu falava, que sou nóia. A gente nunca quer admitir, né, mano? Não preciso disso. E aí eu cheguei e falei para ela, né, eu olhei para ela e falei assim, eu vou dar um jeito na minha vida. Ela falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, você tem o telefone daquela tal clínica que você falou? Ela falou, tenho. Eu falei, então daqui a pouco eu volto. Ela, você vai sumir de novo? Quantos dias agora você vai demorar para voltar? Eu falei, não, eu já volto. E saí. E eu já fui falando, Deus, se o Senhor me ama ainda, se o Senhor olha por mim,
Se o Senhor ainda tem algo para mim, me ajuda, senão me leva. Eu estou desgraçando com a minha vida, com a minha família. Eu não tenho mais jeito, preciso da tua ajuda. Aí eu cheguei na empresa, falei pro patrão, preciso conversar com o senhor. E o cara não mandava ninguém embora, cara, de jeito nenhum. O cara fazia pedir as contas, judiava do peão, mas não mandava embora. Eu falei, ó, preciso de um favor. Aí ele, pode falar. Eu falei, então, eu vim aqui para pedir as contas. O cara falou, pedir as contas? O que está acontecendo? Por que você quer pedir as contas? Eu falei, eu sou dependente químico, sou usuário de crack, cocaína, maconha, tudo que é droga eu uso. Tudo que é droga eu uso. E eu não quero mais isso para mim. Eu quero sair dessa vida. E eu estou usando a sua Kombi. Eu vou na biqueira com a sua Kombi, trabalho virado, não durmo desde quinta-feira. Falei pro cara. Aí ele olhou para mim e falou assim, e você vai para onde? Eu falei, vou para uma clínica de recuperação. Aí o cara olhou para mim e falou assim, você quer mudar mesmo de vida? Eu falei, eu quero, não aguento mais. Ele, caramba, cara, eu nunca ouvi falar num negócio desse. Faz o seguinte, ele levantou, me deu a mão, falou, parabéns. Primeiramente, parabéns pela sua atitude. Eu não vou te dar sua demissão, não. Eu vou te mandar embora, para você pegar todos os seus direitos. Você confia em mim? Eu falei, eu confio em qualquer coisa. Eu confio em você. Pergunta essas horas. Qualquer um que me dá um abraço aqui, eu choro. Aí eu falei para ele falou assim, assina essas folhas em branco. Me deu algumas folhas em branco para assinar. Só meu nome embaixo. Eu assinei tudo. Só que, graças a Deus, o cara foi super responsa, resolveu tudo com a minha mãe, pagou tudo direitinho. E, por incrível que pareça, eu fui o único cara que eu conheço... Ele mandou embora. Não, que ele mandou embora e que pagou o próprio tratamento. Minha mãe falou, não, usa o seu dinheiro. Eu falei, mãe, eu me coloquei nesse buraco e eu quero pagar meu tratamento. Peguei a rescisão de contratos, fundo de garantia, seguro-desemprego, e todo mês eu pagava o meu tratamento. O pastor da clínica, ele me chamava. Era uma clínica cristã. Cristã. Tanto que minha mãe falou, você quer ir lá conhecer a clínica? Eu falei, mãe, pode arrumar a mala aí, deixa eu arrumar a mala, pode ser um buraco, tem um pastor lá? Ela falou, tem. Eu falei, eu vou ficar com ele. E você ficou quanto tempo na clínica? Eu fiquei 6 meses em tratamento e mais 6 trabalhando na clínica. Fiquei mais 6 trabalhando. Isso foi por meados de 2007. Porque, na grande realidade, essa foi quando eu estava no uso mesmo contínuo e nunca tinha parado. O que aconteceu? Em 2007, eu me internei. E quando eu saí da clínica, quem me trouxe para o Bola, que me apresentou o Bola, foi aquele cidadão, o Jorge Henrique Pérez. Camarada de infância, sempre me via lá do lado da casa dele fumando baseado e falava, sai daí, Bírio. Eu falava, sai fora, Jorge. Só que daí a semente... Amém, que bom. E aí, em 2007, eu fui para a clínica e saí da clínica. Só que depois que eu saí da clínica, eu vim para o Bola. Só que eu tive 2 quedas dentro do Bola, 3 quedas dentro do Bola de Neve. Eu já fazia parte do Ministério NV, só que foram quedas por diferentes situações que me levaram para o uso da droga. Eu demorei para entender. Porque imagina um moleque que vem do mundo folgado, sem ninguém... eu era encrenqueiro, folgado, arrumava treta com todo mundo, conhecia muita gente. E aí chegou num Bola, o cara falou, eu sou seu líder. Tem que se submeter, Você é louco, tem mano, que fazer... você é meu líder. Meu líder é Jesus. Aí eu voltava, eu sou cristão de berço. Os caras eram idiota mesmo, né, mano? Mas eu demorei. É difícil você não se submeter ao homem, é você se submeter mesmo ao que o Senhor tem para você. Ser humilde, né? Ser Porque humilde. a gente, no mundo a gente é muito soberbo, é muita gente que que acontece. Total. E eu começava, e quando eu cheguei na igreja, vem tudo aquilo ali, eu sou cristão de berço, meus pais, tenho tios, e tudo que não vale nada, porque não era eu, eram eles. E ali, muitas das vezes, ao invés de eu baixar a cabeça, eu criava problema, fazia facção. E aí dava um problema aqui. Eu causava tanto, que o pastor Mateus chegou a falar para mim, Biro, a porta da igreja está ali, velho. Você não está satisfeito, vai embora, mano. Que vai embora, vou ficar aqui mesmo. E ainda era folgado, mano, vou causar aqui nessa igreja. E não falava mal de líder, não entendia muito bem a visão. Hoje a gente, depois de ter passado por... Depois eu passei por dessa terceira queda, eu fiquei firme. Só que eu demorei um tempo para voltar para a igreja. Foi uma divergência de visão que me fez afastar. E foi da última vez que aconteceu essa vez da fita da mina. Foi nessa última queda que aconteceu essa fita da mina manifestada lá que falou comigo. Foi quando eu falei, Deus, me ajuda porque eu caí novamente e preciso ficar firme. Foi quando eu voltei. Mas aí eu voltei e fiquei meio balançado, meio que triste com a galera. Liberei perdão, mas não entendi o que aconteceu. Não estava muito assim. Foi o dia que meu tio, que é pastor, faleceu.
que eu fui no velório, me passaram, eu já estava voltando para a igreja devagar, e eu falei, eu quero sair do Bola de Neve, não vou ficar mais no Bola, vou procurar outra igreja. E Deus falava, não, é lá que você vai ser tratado. É lá, porque é lá que te confrontam. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E aí eu peguei, e isso já tem há 3 anos atrás. Aí foi quando meu tio faleceu e eu fui no velório. E meu tio, quase 60 anos de pastoreio. Então, velório lotado de pastor, todos os pastores do ABC. Tem aquele pastor o Dimitri que fundou a igreja russa no Brasil. Mano, um senhorzinho. Eu comecei a olhar aquele pessoal que nunca desistiu da fé, firme. E o velório do meu tio, um motivo de alegria. Meu tio sempre falava isso, e aquilo começou a gerar algo em mim. E aquilo começou a movimentar algo no mundo espiritual. E eu olhei para o meu tio no caixão, eu olhei para uma coroa de flor, mano. Aí estava escrito, combati o bom combate, guardei a fé e tal. E aí eu olhei para aquela coroa, eu tive uma visão de vidas assim, tipo, parecia que saía vidas dali, daquela coroa assim. E eu olhava pro meu tio, parece que meu tio sorria, saca? Aí eu falei, meu... Cumpriu o propósito, né? Tipo, eu olhei e falei, nossa, que lindo. Será que essas... Até hoje eu não tenho um entendimento claro, né? Também nem preciso daquelas vidas, né? Tipo, será que são vidas que chegaram a Cristo através dele? E a partir daquele momento, eu senti Deus falar claramente no meu coração, é sua vez, mano. É sua vez. Me ouve, faz do meu jeito, não do seu. E foi quando eu bati o pé e falei, a partir de hoje, eu não só caio mais com droga, no nome de Jesus. Eu mudei o meu caráter. Eu quero mudar o meu caráter. Eu quero ser um filho obediente. Eu quero ser uma pessoa que abaixa a cabeça. Eu quero ser uma pessoa que entende qual que é os propósitos de Deus. Que para ouvir, né? Eu quero reconhecer o óleo que está na cabeça dos meus líderes, do meu pastor. Eu não quero fazer do meu jeito. E aquilo ali, por mais que o inimigo tentava fazer, você não vai conseguir. Eu tive que ouvir Deus, tanto que quando eu voltei pro Bola, a galera, o Birão voltou, tal, uma felicidade para todos, porque muitos irmãos, depois a gente fica sabendo, teve irmãos que até de outro Bola de Neve jejuaram pela minha vida, pastores que, pastor Henrique é sem palavra, eu amo aquele cara, saca? E tipo, o pessoal da minha igreja, até o pastor Mateus, todo mundo, e quando você volta é uma alegria. E logo que eu voltei, deu uns 4 meses mais ou menos, a galera aí firmou já em ministério, voltar para o NV. Aí eu falei, não, para o NV eu tô indo para o NV, mas estou indo para o NV como ovelha, para receber. Não, e aí vai voltar para os Atalaia, na época eu tinha sido Atalaia, tem que escolher um ministério. Eu já comecei a falar, é mesmo, né, voltar para um ministério e tal. Comecei a pensar nisso, e Deus pegou e falou, não é o tempo, não é o tempo de nada disso. Eu senti claramente Deus falar no meu coração, senta. Aprende. Aí foi engraçado que eu sentei e eu fiquei muito agitado quando eu estava sentado. Eu falei, tá bom, Deus, eu estou sentado. E começava a me mexer assim, ó, e tipo esperando, tá bom, Deus, eu estou sentado. E agora? Deus falou, não, isso não é esperar. Isso não é esperar. Quem espera, confia. E quem confia, descansa. Para. Aí eu comecei a notar que eu estava me mexendo muito. Aí eu parei de movimentar, e eu roí a unha. Aí, meu Deus, tocou no meu coração, ele falou, olha o que você está fazendo, essa escarnificação, está arrancando sangue, de ansiedade, olha o inimigo entrando, olha as brechas. E mano, eu deixava os cotocos, olha o tamanho da minha unha, até esqueci de cortar. Eu até esqueço, porque eu não era acostumado a cortar a unha, e, na hora que eu olhei aquilo, a transformação é tanta que Deus vai nos detalhes, né? Eu Ele fiz sabe assim tudo. na hora eu fiz assim, tipo... Eu olhei, e aí eu ainda fazia assim, tipo... Ele falava, não é assim. Para, São Caetano, vem prestigiar a gente só para conhecer e tal. Eu falei, beleza, eu vou colar lá para conhecer. Aí chamei 2 irmãos da igreja, né, um pessoalzinho da igreja. Vamos colar comigo rapidão. A gente cola lá, mano, para eu não ir sozinho. Só para ver a galera, a gente até evangeliza. Até legal eu colar lá e tal. Vamos ver lá como que tá a rapaziada e a gente vai embora. Nessa daí encontrei o Jota. O Jota, ele estava num momento que ele estava passando por uma desilusão, tipo uma grande decepção na vida dele, e ele estava lá. E a gente sempre se cumprimentava do mundo. O Jota sempre foi do rap, já tem 10 anos no rap, dançava break, ele não era desse tamanho não, ele era magrinho, dava mortal, hoje ele só dava cambalhota. E aí eu encontrei ele lá aí ele falou assim, e aí tal, ideia vai, ele falou, mano, tô para lançar um CD, cara. Que é esse CD dele, esse Heróis que está todo reformulado, né? Que não é nada daquilo que era antes, mais ou menos a ideia. Aí estou para lançar um CD e tal, e eu estava no fogo, né? Falei, vamos para lançar um CD, então, um CD cristão, sobre o avivamento e tal, da igreja lá e tal.
Aí eu falei assim, cara, você tá pra lançar... Ele tava com uma breja na mão. Eu falei, você tá pra lançar um CD cristão e tá tomando essa breja aí, brothers? E você tem que contar, irmão, não posso mentir. Aí eu falei assim, você tá aí tomando essa breja aí, cara, tal. Troquei ideia com ele, falei, mano, Deus é mais. E tipo, mano, eu comecei a conversar com ele, eu nem lembro direito do que eu falei, porque não foi nem eu que falei com ele, foi o Espírito Santo. E foi tão engraçado que ele pegou, olhou pra breja assim e jogou. A breja tava tão cheia, mano, que bateu e fez pum, tipo, no lixo. Aí tipo, eu já até assustei, né? Eu falei, nossa, o cara jogou a breja inteira. Eu falei, meu, cola lá no meu trampo lá, vamos trocar uma ideia e tal. Tô com umas ideias de começar a escrever, eu tenho algumas coisas escritas, eu só não musiquei ainda. E eu já ouvi alguma coisa sua, mano, você manda bem. Ele falou, meu, já tava louco para conhecer o Bola de Neve mesmo, já ouvi falar dessa igreja, eu vou lá, tal, vamos lá. Aí ele começou a chegar devagar, passou pelos perreios dele também na igreja. Quando ele colou na igreja, ele firmou, trocou ideia com o pastor da igreja dele, veio, nosso pastor abençoou ele. Foi engraçado que o pastor perguntou para ele, o que você mais gosta de fazer, o que mais te pega? O rap. Então, esquece o rap. Ele olhou para mim e falou, mano, onde você me enfiou, mano? O cara mandou esquecer o rap, eu vim aqui porque é Bola de Neve para fazer um rap, o pastor mandou esquecer o rap. Mas foi nesse tempo que eu tive a queda e abandonei ele. Só que ele também sempre orou por mim e sabia que eu ia voltar. E nesse tempo que ele ficou na igreja, muita coisa aconteceu com ele. Esse um ano que ele ficou parado, muita coisa aconteceu com ele. Ele cresceu espiritualmente, ele se firmou realmente na rocha. Aconteceu coisas maravilhosas com ele, reformulou todo o CD, tem participações de várias pessoas da hora no CD dele. Eu ouvi, tá muito legal Gravou mesmo. com Jason Lee Jones, mano. Show de bola, uma música com Jason Preza, da hora. E aí surgiu, aí começamos a fazer música junto. Mano, ele fazia parte dele, manda a minha, que eu sou mais um estilo de rap mais antigo, né? Tipo, não tenho muito essa modernidade, sou mais falar mesmo, eu gosto de passar... as ideias, é muita informação, né? A gente vai assimilando, tipo, para trazer tudo para o papel de repente. Até que eu falei para o Jota esses tempos, até que a gente conversando no caminho, a vontade é tanta de falar tanta coisa que às vezes acaba não saindo nada, entendeu? A vontade às vezes, tipo, o bom é que quando a gente vai para alguns lugares, que eu mais gosto particularmente de ir tipo, que a gente já fez Fundação Casa, clínica de recuperação, é onde eu mais me identifico. É onde você leva a mensagem da forma que aquelas pessoas estão predispostas a receber e entender, né? Uma linguagem, um testemunho de vida é diferente, né? Você ouvir coisas de quem você sabe que já viveu algo parecido com aquilo. Tem propriedade no que fala, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo é ser MC, ficar em cima do palco, atrás de luz. A única coisa que eu acho diferente é que você fala para bastante pessoas. Mas eu acho que uma pessoa que fala aqui em cima tem que ser a que mais fala lá embaixo. Como uma pessoa que fala aí embaixo, que evangeliza aí embaixo, quando pegar o microfone tem que falar aqui em cima. Então não muda, porque a nossa ideia é a mesma, é pregar o evangelho, pregar o amor, mostrar a verdade que é Jesus Cristo, não ter vergonha do evangelho, mostrar que ser cristão é muito louco, mostrar que tem como você ter vida. Então, do mesmo jeito que eu falo aqui, eu falo na fila do banco, eu falo no mercado, parou do meu lado, e é engraçado que a galera se espanta, né, mano? Que olha para, tipo, a galera olha para mim e já me taxa de maloqueiro, né? Ninguém espera, né? Ninguém espera, já olha Deus pra ele cara. usa mesmo as coisas loucas para confundir, sabe? Isso porque as pessoas esperam que ele vai aparecer de uma forma toda padronizada, né? E é isso, o som é muito isso, né, mano? A galera mais moderna, mais pra frente, mais underground, assim, que passa isso. E, tipo, a galera olha pra minha cara, já a primeira coisa que eles perguntam se eu sou corintiano. Não sei por que perguntei isso. Eu não sou corintiano, não, mano. Acho que eles confundiram. Eu pergunto se eu sou corintiano. Tem cara de maloqueiro, né? Você é corintiano? Eu não sou corintiano, não. E é engraçado porque quando a pessoa pergunta alguma coisa que nem... Às vezes eu vou em algum lugar, já oferecem bebida, me pedem seda na rua. Tipo, tem uma seda aí. Nossa, tá escrito smoke em algum lugar aqui, velho? Não tô entendendo, velho. Tipo, tem um isqueiro. E aí eu já aproveito, mano, quando eu pergunto uma parada dessa. Mano, eu não tenho, tive muito, chega aí. Mano, Jesus ama a sua vida, cara, e tal, já tá com o evangelho, mano. Eu acho que isso é muito louco, uma pessoa olhar... até comentei ontem na rádio, que foi muito louco esses dias, eu achei muito engraçado. Eu tava de regata, tem umas tatu também. Minha esposa tem a cabeça raspada aqui do lado, largadorzão, também tem umas tatu.
E aí a gente estava indo encontrar uma pessoa dentro do trem. Então eu parei o carro, né? Vamos passar. E justamente uma ovelha da célula que tinha pedido oração, né? O irmãozinho falou, oração para emprego, tá chegando, largou o beck, não cola com nós, mano, você vai ver, vai dar certo, essas coisas vão mudar, é emprego, vamos orar para abrir uma porta de emprego. No final da célula oramos, aí foi chamado para uma entrevista, cara, já foi chamado para uma entrevista, mimadinho, tá sendo mimado por Deus, tá chegando. Aí ele mandou a mensagem, cara, ele fez a entrevista, passou, aí ele mandou a mensagem, mano, passei na entrevista, glória a Deus, vou colar com vocês e tal, muito louco, legal. Aí eu ouvi o áudio dele, justamente na hora que tinha, sabe quando a galera fica esperando o busão, quando sai ali do tamanho do ATI, fica uma galera assim. Aí eu dando mão dada com a minha esposa, aí eu apertei, eu falei, mano, ele mandou, eu falei, não dá para escrever, né, ficar escrevendo e andando. Aí eu apertei no grupo da célula, apertei o botãozinho do WhatsApp, né? E já lancei, nossa, glória a Deus, irmão. Deus é maravilhoso. Não falei para você, mano, tem que honrar, ó, o Espírito Santo. E comecei a falar na hora que eu olhei a galera todo assim, mundo né? virou, ficou olhando para tua cara. Tipo, a galera olhou, tipo, eles não esperam isso, né? É difícil. E eu acho que é esse o nosso papel, mano, independente de qualquer coisa, é a gente proferir mesmo, né? É falar com veemência o que Deus tem para... Porque quem tem propriedade no que fala, mano, quem acredita no que fala, fala com convicção. Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar esse finalzinho que para você, eu queria que você trouxesse uma mensagem final e que fizesse uma oração, um apelo para a galera aí que, enfim, que está visitando. Amém. Aproveitando o que eu já estava falando mesmo, a gente tem que ter esse feeling. Quem, não sei, a gente não perguntei ainda, mas deve ter pessoas aí que nunca pisaram numa igreja, nunca fizeram um apelo, nunca aceitaram Jesus, nunca sequer nem imaginaram virar crente. É o que eu falo, Deus ele me colocou numa posição que antigamente as pessoas me perguntavam se eu era crente. Eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era crente, com medo de sofrer algum tipo de preconceito. Hoje as pessoas chegam para mim e falam, você é crente? Eu falo, crente até o capeta, irmão. Eu sou cristão, convicto que Deus morreu na cruz, que Jesus morreu na cruz para me livrar dos pecados. E Ele me ama e eu amo Ele. É diferente. Hoje eu falo com amor. Por quê? Porque Deus ele nos fez livre, mas Ele tem ciúmes, Ele quer que a gente adore Ele. Então, vamos pensar assim, vamos falar de um instrumento. A gente tem um violão, certo? Quem toca violão, toca um violão desafinado? Não toca. Não tem como você tocar um violão desafinado. Você precisa afinar um violão. E como que eu entendi isso no mundo espiritual? Eu me imaginei um violão. Eu falei, eu sou um violão. Só que Deus, Ele está me afinando. Só que para afinar um violão demora um certo tempo. Para afinar um violão você aperta uma corda, você solta uma corda. Imagina se aquelas cordas, aquele violão pudesse expressar alguma dor no momento que estava sendo apertada aquela corda. Então eu trouxe muito isso para a minha vida. Eu falei, Deus ele está me moldando, Ele está me apertando. Estou passando por alguns momentos, mas é tudo isso para poder ficar perto de Deus, para poder ficar íntimo de Deus, para poder ficar afinado. Para quê? Para que um violão possa ser afinado. Um violão afinado, Deus possa tocar esse violão. Então, quando muitas das vezes a gente pode falar que eis-me aqui, Senhor, usa-me, como a gente sempre fala, eu quero ser usado por Ti. Como a gente vai ser usado por Deus, sendo que a gente não está afinado? Uma coisa que Deus falou para mim no ano passado, e Ele falou, por onde você for passar, você vai falar. Isso eu vou falar agora para o pessoal mais velho de igreja, para o povo que já está há muito tempo. Intimidade. Deus ele quer intimidade com a gente. Deus ele quer intimidade. Deus ele quer com que você seja íntimo dele. E ser íntimo de uma pessoa é conhecer a pessoa. Deus ele só não faz mais maravilhas, Ele não usa mais a nossa vida para poder fazer prodígios e maravilhas. Por quê? Porque a gente não é talvez tão íntimo dele. A gente não tem buscado como a gente deveria buscar. A gente não tem falado como a gente não deveria falar. A gente não tem se portado como um cristão dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, no meio que a gente vive. Muitas das vezes a gente é cristão aqui dentro. Chega lá no trabalho, é um agente secreto. Tá ligado? Os caras, depois de muito tempo, o cara fala assim, um fala na igreja, um fala lá no trampo, né? Aí entra um cara novo no trampo, fala, eu sou cristão. Aí o cara, 6 anos de trampo. Eu também. 6 anos você é cristão, e o cara, ninguém sabe que você é cristão, cara.
Mano, ser cristão é acreditar no que fala, é acreditar no que vive e falar, conhecer, conversar, chamar as pessoas. Mano, tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, não vou nem perguntar, porque a grande parte da maioria, se eu perguntar se já fumou maconha, vai falar que já. É muito louco porque quando vocês fumavam, ou fuma, não sei, chega uma biqueira que vocês pegam, ou com algum camarada que vocês buscam, numa pecinha, chega uma peça nova, um liga pro outro, mano, chegou do verde, mano, liga pro cara, 2-1, bagulho é bom. Vocês, um liga pro outro, eu fazia muito isso. E depois que se converteu, fica quieto, não conta para ninguém. O evangelho, ele é para ser divulgado, ele é para ser falado, ele é para ser vivido. E primeiro, você sendo uma pessoa que gera bons frutos, você já é uma pessoa que está divulgando o evangelho de boa forma. E a outra é podendo falar a respeito desse evangelho que é maravilhoso. Para você que não conhece Jesus, antes de pedir para vocês fecharem os olhos, eu queria falar para vocês que é algo mais maravilhoso que eu fiz na minha vida. Eu usei todo tipo de droga. Eu já cheguei a usar Special K, não sei nem se vocês conhecem. Eu cheguei a cheirar cocaína com anestésico de cavalo, que era para dar uma brisa mesmo. É o Calvin Klein que a galera fala, a ponto de diluir um anestésico de cavalo para poder transformar ele em pó para usar junto com cocaína. De todas as outras drogas que vocês possam imaginar, eu já usei. Princípios de overdose, virado na rua. Tive momentos que eu achava que era alegre com maconha, por ser um cara que chegou a plantar, cultivar, considerado um bush doctor no meio da internet, conhecedor. Mano, tudo isso, que para muita gente aí fora é legal, não chega aos pés do que é ter relacionamento com o Espírito Santo. A brisa que o Espírito Santo de Deus... Aplaude mesmo, aplaude ao Senhor, mano. Aplaude com força. A euforia, a alegria que a gente sente quando a gente busca o Espírito Santo é algo sobrenatural. Uma coisa que muita gente aqui ouviu, que Deus tem um plano na vida de vocês, certo? Isso a gente ouve muito. Só que quem de vocês já perguntou qual é o plano que Deus tem na vida de vocês? Alguém aqui já olhou para o Senhor e falou: Jesus, o Senhor falou que tem um plano na minha vida. Que plano que o Senhor tem na minha vida? Ô, Jesus, hoje eu quero saber que plano. Usa pessoas para me falar, usa a Bíblia para me falar. Vou fazer uma oração. Jesus, me ajuda, me mostra o que o Senhor